Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre muito bom estar com você. E é sempre bom, né, a gente conversar como viver melhor, com mais qualidade de vida. A gente também se atualiza, eu e o Miguel, aqui no programa. E é sempre bom estar com você. Então, entre em contato com a gente no nosso site, www.programavivamais.com.br. A gente também tem uma página no Facebook. A gente também está no Instagram. O Miguel dá sempre o endereço dele no Instagram, né, Dr. Miguel Sorrentino. DR Miguel Sorrentino. DR Miguel Sorrentino. Eu Muita também gente pede estou no para escrever Instagram. algumas coisas sobre medicina, a gente tem feito isso, sobre suplementação, mas eu já notei que o pessoal mais gosta é quando a gente mostra a vida pessoal da gente, né? Então estão fazendo uma mistura. A gente bota coisa de medicina, de cirurgia, de suplementação e de quebra o que a gente faz Tu no gosta fim de uma semana. fofoquinha do fim de semana. Mas eu estava conversando. Mas essas dicas, sabe, que são muito boas, sabe? Eu também procuro também no Instagram botar as dicas, porque eu acho que também essas coisas ajudam, né? Imagina. Eu estava num congresso em Búzios, viu, Carlos, agora há pouco tempo, e nós tivemos 2 ou 3 palestras sobre mídia pessoal, que é uma coisa que nós médicos, infelizmente, não aprendemos, né? A gente tem que dar a mão à palmatória, tem muita coisa que, infelizmente, a faculdade fica devendo. Isso. E que, muitas vezes, os nossos conselhos acabam reprimindo de forma errada, né? Ou se metendo na nossa mídia pessoal, que não tem nada a ver com mídia profissional, né? Quer dizer, no teu convívio, as tuas relações pessoais não tem nada a ver com medicina, né? Mas eles estavam falando sobre mídia e sobre, hoje em dia, que o pessoal, a nossa geração, não é muito chegada nesse tipo de, né, Instagram, Snap, Facebook, não sei o quê, e aí vai. E eu, durante um bom tempo, fiquei meio distante disso. E as palestras foram justamente da importância de tu manter um contato mais próximo do público, assim como o programa, né? Porque muitas vezes o paciente chega na clínica e diz assim, doutor, tem a impressão que eu lhe conheço, quer dizer, facilita o relacionamento, né, médico-paciente. E realmente, assim, o que a gente notou e o que a gente teve palestras ali a respeito é que fica muito monótono, né, no momento em que tu só posta coisa médica ou coisa odontológica ou coisa de trabalho. Quer dizer, a pessoa que está te olhando, ela quer ver o lado humano disso. Certo. Quer ver o lado do ser humano, né? E não o lado técnico só. Então, eu noto assim que as postagens que a gente faz de cirurgia, acho que como todo mundo já viu muita coisa, 200 pessoas olharam, né? Daí tu bota a suplementação, que é uma coisa um pouco mais nova, aí tem 300 pessoas que olharam. Daí tu bota lá o que tu faz do teu lazer, aí tem 3, 4 mil pessoas olhando. Mesmo? A diferença é assim um absurdo, né? Então, eu realmente estou gostando, por isso que eu deixei o Instagram, porque eu acho assim, ó, muita gente, até colegas médicos, né? Miguel, gostaria que tu falasse sobre tal coisa, que tem muita gente me perguntando, e realmente eu acho que a gente se aproxima do Então você público. confira o Instagram, DR Miguel Sorrentino, eu também tenho, Ana Paula Sorrentino. Tem as dicas também. Mas deixa eu apresentar, quem ainda não assistiu, já esteve conosco muitas vezes e é sempre muito bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Dr. Carlos von Millen, ele é meu reumato. Teremos Miguel. uma aula novamente. Teremos uma aula maravilhosa. Eu aproveito para aprender um pouco de hoje medicina voltada aqui. bem para mulheres, né? Nós estamos no mês das mulheres. Mas o Dr. Carlos von Millen, ele é reumatologista, ele tem doutorado na Alemanha, ele tem pós-doutorado no sul da Califórnia. Então, quer dizer, é realmente uma aula de reumatologia. Obrigado por estar conosco novamente, Dr. Carlos. É um prazer ter o senhor aqui conosco. O prazer é meu, renovado de estar com vocês e de ouvir esse tipo de sugestão sobre a internet. O senhor tem Instagram? Não, eu não tenho Instagram. Senão já passaríamos aqui o seu endereço para as pessoas. Era exatamente sobre isso que eu ia tocar no assunto agora. Em fevereiro, durante uma semana que eu me permiti tirar férias, eu comecei um blog. E esse blog é drvonmillen.net. Entrarei. Meu sobrenome, tudo junto, drvonmillen.net. E ali eu estou postando quase todos os dias algumas informações importantes sobre as várias doenças reumáticas, visando não só o público leigo, mas também o público técnico. E eu aviso sempre em cima, público-alvo, técnico ou público-alvo leigo. Neste momento eu estou privilegiando o público leigo justamente porque há uma necessidade muito grande de uma informação honesta, concisa
e coerente em termos médicos. É uma estatística que existe mundial, eu acho que nós já conversamos sobre isso, 85% dos sites médicos no mundo contêm informações inidôneas ou erradas. Olha, e é verdade, porque nós tivemos uma doença reumatológica na família e eu comecei a ler, eu quase fui à loucura. É pelos conflitos de interesse, né? Também, exatamente. Porque muita gente posta coisa que a gente imagina que deveria ser técnica, mas na verdade está sendo pago por alguma entidade para falar sobre aquilo. Exato. O que é muito comum na medicina hoje, nós temos que ter um certo cuidado. Às vezes o público leigo não tem como discernir isso. Então, um dos objetivos do blog é exatamente deixar a reumatologia menos hermética. Porque é uma área da medicina que, mesmo para os profissionais médicos, é algo um pouco intangível, porque envolve muito imunologia, envolve a parte laboratorial de testes, que também tem a ver com imunologia, e mecanismos de doença que não sempre são bem compreendidos. drvonmillen.net. Exatamente. Então você não perca. Eu, como médico, posso dar meu testemunho. Realmente, assim, quando parte para a parte mais científica da coisa, né, é pouca gente que realmente se interessa por saber o rodapé. Então, a gente acaba na faculdade, como a coisa é difícil de entender, principalmente porque é dada para o médico principiante numa época que ele não deveria estar recebendo aquilo, deveria ser com um pouco mais de instrução. Então, a gente acaba, as matérias mais difíceis, a gente acaba por simplesmente decorando e passando por cima. E, infelizmente, a reumatologia é uma delas, né? Porque o cara tem que entender de imunoglobulina, tem que entender de mecanismo enzimático, e pouca gente se interessa por fazer isso aí, né? Tem que ir bastante a fundo em várias disciplinas e tem que ser um clínico, clínico de especializado. excelência. É um clínico especializado que precisa saber bastante a medicina interna, a medicina clínica de adultos principalmente, mas às vezes a pediatria, porque existe a reumatologia pediátrica. Hoje já é uma subespecialidade, com alguns colegas se dedicando exclusivamente às crianças. Quer dizer, tu vê o campo como é amplo, né, Ana? Infelizmente, a gente ainda pega muita gente curiosa na área, né? E acho que em qualquer especialidade isso, infelizmente. Eu não estou aqui criticando, falando mal não, até porque a gente estava falando no intervalo, se joga muita gente no mercado. Eu acho que todo mundo deveria ter direito de se especializar. Eu acho assim, se tu está jogando 3 mil novos médicos no mercado, os 3 mil deveriam ter o poder de escolher qual é a especialização que eles podem fazer. E a gente sabe que é um funil, né? É um funil para entrar na faculdade de medicina, não é todo mundo que entra. Depois é um funil para uma primeira residência, um funil maior para uma segunda residência. Daí, não preciso nem falar, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, daí nem funil. Daí é furo de agulha, né? E infelizmente isso faz com que o médico, ele se forma e ele não tem como trabalhar ou não tem como se especializar, mas ele tem que trabalhar. Porque são 6 anos de faculdade. Quer dizer, 6 anos de faculdade não pode fazer nada. É impossível, só estudar, né? Eu me lembro assim que como a gente tinha problema na família, que nós tivemos problema econômico, muita gente tem, o que eu arranjei como emprego foi trabalhar como auxiliar de enfermagem de noite. Que já era complicado, né? Porque às vezes chegava cansado de manhã tal, e tinha que se manter. Mas durante a residência tinha que trabalhar, tinha que passar na prova para a residência. Então, eu acho que, infelizmente, o que falta, se o governo acha que falta médico, a gente está falando isso agora, né? Na verdade, o que falta é o quê? É dar chance para o médico de se especializar. Que eu acho que se todo mundo tivesse chance de fazer uma boa especialização, tudo bem, ninguém ia se negar de ir para o interior. Agora, tu imagina o cara se forma sem muita condição, sem muita orientação, querem que ele vá para um interior que já não tem muita estrutura e que ele fique numa sala que já não tem nada, só a mesa e ele, não vai funcionar, né? Trabalhar. Não vai funcionar. E além disso, tem a situação toda do país em relação à parte de profissionalização desse médico com carreira, que é o que as entidades médicas têm falado e eu acredito de forma adequada, porque todo o judiciário é calcado nesse tipo de estrutura. Faz-se um concurso, se começa em Cacimbinhas do Norte e depois vem chegando à capital à medida que avança a profissão. Né? A profissão vai adiante. E a mesma coisa poderia acontecer com os médicos também. Agora, como disseste, não adianta ir
para essa cidade ou vila no interior se não tem um laboratório, uma radiografia, um raio-x, se não tem uma estrutura mínima de hospital ou enfermagem, uma farmácia com potencial de prover os medicamentos que o médico prescreve. E hoje em dia muitas vezes é isso que acontece, né? Então o médico acaba lá fazendo o que for possível, né? Operando com a mão esquerda, anestesiando com a direita, atendendo até meia-noite qualquer ocorrência e com condições muito precárias, com um índice de complicações provavelmente muito grande. Eu imagino a tua área, né, Carlos, porque assim, ó, como tu falou, né, é uma super especialização. Uhum. O cara tem que ser um bom clínico, entender bastante de medicina interna Uhum. e entender bastante da especialidade, né? Uhum. Daí a gente diz assim, tá, mas o paciente aquele tem uma doença que só foi diagnosticada depois de não sei quanto tempo. Sim, mas vem cá, ele procurou o profissional habilitado? Pior, ele teve informação de qual profissional que ele deveria procurar? Porque eu acho que é para isso que serve o que a gente faz aqui, né? Justamente como não é um programa pago, a gente escolhe os colegas que vêm aqui. Mais uma vez eu vou dizer, tá? Não fique imaginando que a gente diz assim, não só é bom quem vem no programa. Tem muito colega que não gosta de falar na televisão. Claro. Né? São excelentes profissionais, mas não gostam de falar na televisão. Então, infelizmente, a gente convida, mas o colega não quer vir. Né? E nenhum profissional que vem ao nosso programa paga para vir. Isso é importante que a gente sempre esclareça para vocês que eu vivo de odontologia, o Miguel vive de medicina e o programa a gente convida as pessoas e as pessoas são convidadas para vir. Porque muitas vezes as pessoas, não sei porquê, pensam que as pessoas pagam para vir, mas não. As pessoas fazem a gentileza de estarem conosco aqui, são nossos convidados apenas. Mas isso eu tenho certeza que transparece na medida em que as entrevistas vão se desenrolando. E o nível dos convidados são... O povo vê certamente a honestidade da informação e o caráter de vocês também vai transparecer nos programas, sem dúvida. Quanto a isso, vocês fiquem tranquilos que com certeza a resposta do público é neste nível, sem dúvida nenhuma. Nós vamos parar de te interromper, vamos deixar tu falar um pouco da especialidade. Por favor, porque as pessoas devem estar loucas para saber a que viemos, né? Existem doenças específicas da mulher, Carlos? Existem doenças mais frequentes na mulher. Eu, justamente sabendo o motivo do programa de hoje, apenas para vocês terem uma ideia, este é um livro editado nos Estados Unidos por um professor da Universidade do Texas. Não foi onde eu estudei, mas é uma pessoa muito conhecida, o Dr. Robert Lahita. Talvez possa focar aqui. São mulheres com doenças autoimunes. Pode-se pegar? Tem-se como pegar? Mulheres com doença autoimune. Claro, está em inglês, mas já na capa eles chamam a atenção, então, que existem algumas doenças mais comuns em mulheres. E eles citam, inclusive, aqui, esclerose múltipla, diabetes juvenil, doença de Graves, lúpus, síndrome antifosfolípide, febre reumática, etc. Então, são privilégio das mulheres ter essas doenças. Os homens também têm, às vezes crianças, inclusive. Mas, para vocês terem uma ideia, que esse é um livro para o público leigo. Esse não é um livro de medicina, ou seja, é algo que é extremamente frequente se encontrar nos Estados Unidos, inclusive livros sobre cada uma das doenças. Mas eu tive cuidado hoje, de tarde, de atender algumas mulheres, é claro, no consultório, e eu anotei os diagnósticos que elas vieram. E talvez sirva de ponto de partida para nós conversarmos. Então, o que eu vi hoje de tarde, além dos homens? Eu vi uma senhora com dermatomiosite, eu vi uma moça com doença indiferenciada do tecido conjuntivo, artrite reumatoide não podia faltar no consultório, é bastante frequente na população, 0,5% a 0,7% da população brasileira tem artrite reumatoide. Condrocalcinose, um reumatismo por cristais. Uma paciente me perguntou se reumatismo tem cura. Psoríase é reumatismo, foi uma outra pergunta de hoje de tarde. Síndrome de Sjögren, que é a síndrome Zika, a síndrome de secura oral, nasal e ocular. E doença celíaca. Então, essas foram as doenças autoimunes e reumáticas que eu vi hoje à tarde no consultório. É uma boa representação do que o reumatologista vê no dia a dia. Boa parte dessas doenças, talvez o público não conheça, inclusive. E nem sabia que era reumatológico. Eu vou um pouco mais distante. Boa parte dessas doenças tem médico que se escutou falar, não se lembra. Pode ser, ou não foi nessa aula. Ou não foi na aula. Até porque, mas na verdade não se pode culpar os colegas, porque não. reumatologia tem... Eu me formei na URGS,
na URGS, aqui na Universidade Federal, com uma aula só de reumatologia no curso inteiro. Eu tive um pouquinho mais do que tu, tá? Mas vou te dizer assim, também foi assim, coisa de acho que 3 ou 4 aulas e deu. Acredito. Então, infelizmente, a formação da gente acaba ficando muito aquém, né? Ilimitado. Então, nós temos alguns temas aqui que a gente poderia conversar, talvez começar mesmo psoríase, com eu não sabia que era uma doença da reumatologia. É uma doença considerada autoimune, preferencialmente da pele. Né? Principalmente, há várias formas de psoríase, mas a mais tradicional é o que pega couro cabeludo, pega cotovelos, pega joelhos, unhas muitas vezes são acometidas. E de 20% a 30% dos pacientes evoluem para uma forma articular. Então, a doença passa a não ser apenas cutânea, passa a ser também articular, a chamada artrite psoriásica, ou psoriática, algumas pessoas chamam assim. Desculpa, eu realmente agora me deu mais uma curiosidade. Se a pessoa tem psoríase e ela não trata, ela pode piorar ou ela já pode vir como Essa resposta não saia daí no próximo bloco. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agir ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um dia ainda vai dar errado, que nem aconteceu com aquele nosso ex-ministro aí, e vão filmar no intervalo, porque a Ana está chorando. Ai, de Luiz, tanto vocês rir. nunca façam isso de nos filmarem no E intervalo. vão nos filmar no intervalo e isso vai a público, daí vai ser complicado. Mas a gente queria agradecer a Semente da Saúde, a Simone, que sempre manda o nosso lanchinho aí. Tá uma delícia. Hoje é suco de cranberry, pizza de sardinha. Sardinha sem glúten, sem leite e derivados. Ai, tem uma bananinha frita que deliciosa. Banana verde frita. E um aipinha que e um delicioso. aipizinho frito. Então, eu acho que não é frito, eu acho que é assado, porque ou tudo lá é frito muito assado, mas saudável, assim, né? se for frito, geralmente é frito em óleo de coco. E se for assado, não preciso explicar como é feito. Mas geralmente, assim, ela prima por produtos de boa qualidade. A gente queria agradecer, porque ela é tão gentil sempre em trazer pra gente, para nós, para os câmeras, para os convidados. Para todo mundo que está aqui. E fica a dica, porque a Simone é nutricionista. Exato. E eles têm também hoje em dia eles têm tipo um restaurantezinho, uma lanchonete lá, que você também pode comer lá. Além de venderem os produtos do lado, você também pode comer lá. Comer ali. A Ana tinha feito uma pergunta, eu interrompi. Vou repetir minha pergunta para o Dr. Carlos Von Mille. Dr. Carlos Von Mille, quem tem psoríase? Essa psoríase, se não tratada, pode evoluir para uma psoríase reumatoide? Ou quem já vai ter a psoríase reumatoide já é o caso? Porque muitas vezes a gente vê pessoas com psoríase. Se não tratada, progride e pode chegar a uma reumatoide? Ou já quem vai ter a reumatoide também?
como são 20 a 30% dos indivíduos que têm psoríase de pele que vão desenvolver o reumatismo, nós não temos uma ideia muito clara do porquê essas pessoas serem selecionadas pela natureza ou por sua genética ou outros comemorativos que fazem com que elas evoluam para essas formas reumáticas. O que eu posso te dizer é que às vezes começa com o reumatismo e a psoríase só vai se desenvolver mais tarde. Como é que a pessoa sabe que o que ela tem é uma psoríase reumatoide? Porque a psoríase de pele a gente verifica, a gente enxerga. Não, vou chegar lá. Às vezes é só o quadro articular. Chega na frente do médico, é artrite. Parece uma artrite reumatoide às vezes. E a gente não sabe bem o que é, porque os exames de laboratório são normais nesse tipo de caso. Às vezes é concomitante. A pele surge junto com a artrite. E às vezes, o que é o mais comum, na verdade, a pele vem antes. E depois de um certo número de tempo, um certo período de tempo, meses ou anos, começa a aparecer a forma articular. E tem mais de uma forma articular. Não é só a psoríase gerando artrite. É, na verdade, uma maneira de se ver isso é se classificando as artrites psoriásicas como 3, 4 ou 5 grupos diferentes. Por exemplo, tem uma artrite que tem uma base genética da psoríase que pega a coluna, como se fosse uma espondilite anquilosante. Então, é uma espondilite, que é uma forma inflamatória na coluna e na bacia, secundária à artrite da psoríase. Uma outra forma que se acompanha muito frequentemente, que é dita artrite psoriásica clássica, é a que tem lesões no leito ungueal, às vezes parece fungos, e artrite das articulações mais distais, as interfalangianas distais, que a gente chama. Essas são classicamente acometidas na artrite da psoríase. E nesses casos, então, o que nós temos que fazer é uma anamnese muito bem feita, ou no primeiro caso, que seria o paciente tendo só artrite e desenvolvendo a psoríase mais adiante, aguardar para fazer o diagnóstico. Muitas vezes não se faz o diagnóstico num primeiro momento. Pode levar um tempo razoável. Às vezes a pessoa, inclusive, não desenvolve a artrite da pele. E se faz o diagnóstico como, então? Porque algum familiar teve psoríase, ou tem psoríase, o que é bastante frequente. Ou seja, o irmão tem psoríase, um tio, a tia-avó tem psoríase e a pessoa está com uma artrite compatível clinicamente com a possibilidade de artrite da psoríase. É mito que a psoríase está relacionada ao estresse ou tem alguma coisa a ver? Existe um componente psicossomático em todas as doenças autoimunes, ou quase todas, e na psoríase isso não deixa de ser verdade. A gente nota que em momentos de exacerbação da psoríase é que existe um desequilíbrio emocional. Um estresse, uma depressão, uma ansiedade mais aguda, uma crise vital, como os psiquiatras chamam, ou seja, algo contundente que mexe com a pessoa de tal forma que realmente a psoríase tende a aparecer. Então, ao contrário, quando a pessoa está mais equilibrada, ou digamos de férias, principalmente quando pega sol um pouco, porque o sol ajuda nas lesões de pele, elas realmente não tendem a sofrer recidiva, ao contrário, elas entram em remissão. Então, tem é uma das formas reumáticas, inclusive, mais frequentes de entrar em remissão. É muito interessante. Eu tenho pacientes que estão comigo assim, 3, 4, 5 anos, tratando remédios fortes e tudo, e estão bem. Mas, dali a pouco, eles desaparecem do consultório. E eu imagino, mudou de cidade, está com outro colega. 8, 10 anos depois, paciente na minha frente. E aí, fulano, como é que o senhor está? E tal, olha, eu estava ótimo, mas eu achei que o senhor tinha mudado de médico. Não tive mais nada. Não tive mais nada. Fui parando os remédios, o senhor sabe que eu fiquei muito bom, muito bem, e agora começou a ter uma certa dor, eu resolvi lhe visitar novamente, e eu vou examinar, e de fato, está começando a psoríase da pele e a artrite de novo. Anos e anos em remissão. Então aí vem um primeiro corolário, em relação à situação de reumatismos e tratamentos alternativos, muitas vezes. A ervinha, o magnésio, a garra do diabo, ou enfim, o que tiver na moda. O pessoal usa esse tipo de produto, ou instrução da comadre, melhora, se sente bem, entrou em remissão a doença, às vezes espontaneamente, foi concomitante, coincide no espaço e no tempo, e a pessoa passa a dizer a todo mundo, olha, magnésio é fantástico. Olha, a garra do diabo, essa é maravilhosa, faz milagres. Ou o procedimento X.
Então nós temos que ter muito cuidado, e por isso existem as pesquisas científicas, né, com estudos randomizados, duplos cegos, etc., que nós podemos explicar melhor num outro programa para o pessoal entender como é que se desenvolve a ciência por trás de uma terapêutica que realmente possa ser fidedigna. Esse tipo de situação, então, é muito comum no consultório. E as pessoas levam muita fé no que é dito pelos seus pares, pelos leigos, né, pela vizinhança. Ao contrário do que quando o médico fala. Às vezes não tem muita credibilidade, talvez pelos motivos que nós estávamos conversando no início do programa. Então tem que se ter muito cuidado com esse tipo de situação. Há doenças reumáticas, inclusive, que entram em remissão espontânea. Assim como tem casos de cura de câncer que o pessoal fica pasmo, mesmo a área médica, né? O pessoal desenganado, como diz o povo, e dali a pouco a pessoa entra em remissão. Então essas coisas acontecem e é bom que a medicina esteja de olhos muito abertos para tentar entender esses mecanismos e extrapolar isso para as outras pessoas também. Porque se der a casualidade de ele estar usando alguma medicação caseira, isso vai se divulgar para milhares de pessoas. Certamente, né? Ainda mais com a internet hoje em dia. Exato. Né? Então, imagina, o cara entrou em remissão, ficou 10 anos sem ter sinal e sintoma de nada, ele vai dizer que a água que ele tomou da beira do rio, aquela lá é o que fez o negócio. Né? E isso é que cria os mitos, né, infelizmente. E nós temos esse pensamento mágico, nós queremos acreditar em muitas coisas, né? Então, isso faz parte do tratamento, né? Também. A cabeça do paciente ajuda um pouco. Tem o dito efeito placebo, né? Que é esse efeito em que se vê uma melhora mesmo se utilizando remédios inócuos. Né? Então, muitas vezes, mesmo com remédios normais, eu costumo dizer, olha, meus anti-inflamatórios funcionam muito bem em geral, porque eu procuro ter o melhor relacionamento possível com o paciente. Então, na verdade, quando ele está tomando uma pílula, ele não está tomando a pílula de anti-inflamatório. Ele está tomando o médico junto. Ele está tomando quem atendeu. E se ele tem uma boa mensagem, se ele tem confiança, aquilo vai funcionar melhor. Tem um efeito placebo também inerente ao tratamento farmacológico normal. A confiança que ele tem no profissional. Exatamente. Né? Ao contrário, tem o efeito nocebo, que é o efeito negativo disso. Quando ele não recebe esse reforço positivo do profissional, o remédio vai fazer mal antes dele tomar já. Ele já sabe que aquele remédio vai fazer mal, e ele toma e é um desastre. É um desastre. Que outras... tu citou algumas doenças, a Ana falou na psoríase Sim. como uma delas. Sim. Quais as outras que tu atendeu no consultório hoje? Elas são a rotina do reumatologista, não? Praticamente a rotina. Em termos de frequência, a maior é a artrose, sem dúvida. Né? Bicos de papagaio na coluna, os nódulos que ficam nas interfalangianas, nas articulações mais perto das unhas, muitas vezes na base do polegar. Isso gera bastante desconforto e dor, principalmente em momentos de umidade na maioria dos pacientes. Pode ser umidade do verão, pode ser umidade do frio. Como nós aqui sentimos muito frio do minuano e também com muita umidade nas frentes frias que vão chegando, o pessoal se queixa bastante. Então a artrose é mais frequente. Logo a seguir eu te diria que vem os reumatismos ditos de partes moles, que são as tendinites, as bursites, a fibromialgia ou síndrome fibromiálgica, que é bastante frequente em mulheres, não é privilégio só de mulheres, mas é bem mais frequente em mulheres. Que bom, desculpa. Nós somos muito premiadas. Eu digo que bom, porque... Mas sabe que, como o Dr. Carlos está falando, é muito emocional, e mulher é muita emoção, né? O homem é muito mais razão do que a gente. Eu acho que por isso que doença reumatológica pega muito na mulher também, né? Tem várias teorias. Tem a parte hormonal, claro, né, que sempre surge, e tem outras teorias de modulação de dor a nível de cerebral mesmo, no sistema nervoso central, como é o caso da síndrome fibromialgia. Não se imagina que a pessoa esteja com problemas em toda a sua musculatura ao mesmo tempo. Se imagina que ela tem uma alteração na percepção da dor, e isso seria um mecanismo central. Ou seja, qualquer estímulo que para nós seria um toque do dedo, na pessoa com síndrome fibromialgia, um toque do dedo não é o toque do dedo, é dor. Eu já tive fibromialgia, dói. Exato, então sabes bem como é que é. E dói mesmo, onde tocar dói. A melhor coisa da vida é quando cura isso. Claro. E eu tenho pacientes que elas não saem mais da cama com fibromialgia e não conseguem curar.
Porque É impressionante gera... como realmente isso pega, né? É que gera muito cansaço. Já que nós estamos falando sobre essa situação específica, dentro do capítulo de reumatismo de partes moles, vale a pena citar um detalhe muito importante que eu fui notando ao longo dos anos e que não está nos livros de medicina. Seria até de fazer um trabalho de observação mais contumaz, mais científica sobre isso. Mas eu noto que a grande maioria das pacientes que têm fibromialgia, das mulheres com síndrome fibromialgica, elas não conseguem dormir normalmente à noite. E, em geral, elas não sonham. Elas não têm a fase 4 do sono, que é aquela fase de movimentos rápidos oculares, em que se sonha e que se integra à memória, hoje se sabe também nessa fase. E essas pessoas têm lapsos de memória muito frequentes, acordam extremamente cansadas, porque o sono não é reparador, e essas pessoas desenvolvem essa dor de forma muito mais importante enquanto não se conseguir resolver a questão do sono. Olha, isso faz sentido. O senhor sabe que uma das coisas que eu acredito que me resolveu quando nós trocamos o colchão. Uhum. Nós compramos um colchão ultra mega especial, que também uma das coisas que a pessoa que me vendeu o colchão, ele fabrica o colchão, é um colchão cheio de coisas especiais, inclusive ele é mecânico, levanta, né? Que tinha uma camada que tirava dor. Realmente, eu comecei a dormir melhor, tal. Claro que é minha profissão também, né? Mas realmente eu comecei a dormir muito melhor, ajudou. Mas outra coisa que eu acho que ajuda muito, até então, quem tem doença reumatológica é fazer terapia. Fisioterapia? Terapia. Ah, sim, terapia. O senhor recomenda, sim, então, quem faça psicoterapia, sim. quem tem Por exemplo, doença autoimune? Não, em síndrome fibromialgica existe evidências científicas muito claras de que terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, é excelente, funciona muito bem em uma boa parte das pessoas. Psoríase? Psoríase pode ajudar, sem dúvida, várias delas. Agora, depende de cada paciente, é claro, e eu tenho pacientes que eu não consigo encaminhar, principalmente numa primeira consulta. Às vezes é muito claro que tem, olha, precisa. Não, mas a pessoa não está convencida. Sempre existe aquele mecanismo de defesa de achar que se está encaminhando para o psicólogo ou para o psiquiatra que ele é doente mental, né? Louco. Louco. Isso não é uma realidade. Muitas vezes... Sabe que nós temos que trazer psicólogos e psiquiatras para o programa, até para desmistificar. Porque eu já fiz terapia e é tão bom terapia. O problema é que... Por que as pessoas não gostam de fazer ou se negam a fazer, né? A gente não consegue resolver sozinho, né? Tem coisas que, infelizmente, a gente não consegue resolver. Não, mas se existe um reumatologista para resolver o problema reumatológico. Eu digo mais a nível emocional mesmo, né? Porque, assim, às vezes tu entra num círculo vicioso de pensar e pensar e repensar e repensar. Às vezes um grãozinho de areia vira uma montanha, né? E que, se for levado para o lado correto, acaba terminando isso antes de começar. Uma das coisas muito boas que eu tenho visto muita gente citar, não sei, eu sei que a gente te cortou no caminho, mas é o pessoal que faz yoga, por exemplo. Sim. Né? Sim. Que é uma coisa assim que eu vejo o filho, o Vitor, começou a fazer. Né? Eu não tive chance ainda de fazer, mas eu vejo que hoje em dia a gente tem muitos profissionais que indicam e tem muita gente que foi fazer especificamente ou porque era atleta, ou porque trabalhava com área emocional, ou porque estava com algum problema emocional. Eu acredito que tem momentos específicos da vivência de dor e da própria doença em que pode-se lançar mão desse tipo de recurso. Mas uma paciente, por exemplo, que chega com muitas dores, ela não vai conseguir ficar nas posições da yoga no primeiro momento. Então, primeiro se tira dor, primeiro se faz talvez fisioterapia, quando há necessidade se faz a psicoterapia também. E aí, no segundo momento, é que nós temos que atuar de outras maneiras. Por exemplo, nós temos que liberar endorfinas dessas pessoas, os analgésicos naturais que estão no cérebro dessas pessoas. A maneira mais simples, mais fisiológica, natural de se liberar endorfinas é com exercício aeróbico. A partir de 15, 20 minutos de exercício aeróbico, as endorfinas dão um banho no cérebro. E isso tira a dor. E isso ajuda a cortar essas correntes, todos esses círculos viciosos de dor que a pessoa tem. Então, fisioterapia, analgésicos pode-se usar, mas remédio em geral não é a solução para síndrome fibromialgica.
Não, quem tem fibromialgia não consegue fazer ginástica. É Não, no muito primeiro momento difícil não no consegue. primeiro momento. Até pelo cansaço. Para sair da roda da fibromialgia, no início a academia é quase Mas impossível. é por isso que o Carlos falou, né? Então, no primeiro momento, tu tira o quê? Tu tira a dor. É muito complicado tu né? sair da roda E viva, né, depois doutor tu Carlos? Sim. coloca o paciente para as coisas mais naturais. Né? Mas no momento que tu consegue dar esse pulo do gato, e aí vem a confiança com o profissional que estás lidando, porque é um trabalho meticuloso e leva um certo tempo, são de alguns meses. E, obviamente, a gente tenta identificar o processo psicológico que desencadeou aquilo, que, em geral, ele está subjacente. Às vezes a pessoa não nota, mas a gente consegue observar, e não é raro quando a gente coloca algo sobre a personalidade da pessoa, assim, com o máximo cuidado, a pessoa começa a chorar durante a consulta, né? Como um extravasamento. E aquilo faz bem, na verdade. Chorar faz bem. Às vezes a gente chora e se sente melhor. Então, é muito interessante esse tipo de paciente que muitos colegas não gostam de atender, porque são quadros complicados, a medicina não entende muito bem, extremamente dolorosos, muito complexos em termos de constelação de sintomas. Nós já falamos aqui, dor muscular, às vezes articular, problemas de sono, problemas emocionais. Puxa vida, pega a economia do organismo quase como um todo, sem ser uma doença autoimune, sem ser algo que vai pegar rim, fígado, etc. Esse não é o tipo de reumatismo que nós estamos falando. E, inclusive, com um grande problema em relação às amizades, à família. Não existe exame alterado na síndrome fibromialgica. Os exames são todos normais, de imagem e de laboratório. Não é raro essas pessoas chegarem no consultório com pilhas de exames e eu vou folheando e vou olhando e realmente não tem nada. O que vai confirmando a suspeita clínica pelos sintomas que a pessoa apresenta. Então, em confirmando isso com o exame físico, que tem pontos mais específicos que doem, e em geral se diz que a dor é do umbigo para cima e do umbigo para baixo, do umbigo para a direita e do umbigo para a esquerda. Quer dizer, dói tudo. Ou seja, exatamente, esses são critérios. Tem que doer toda essa parte, senão não é síndrome fibromialgica. Então, esse tipo de paciente é muito interessante de se tratar, é um desafio ao profissional. Bom, nós vamos fazer o último intervalo e a gente já volta. Não Passa sai muito daí. rápido, né? Muito. É muito bom. Com quem sabe o que está falando, é muito fácil, aula, porque a gente né? fica escutando, é uma aula. Dá Não sai vontade que o daí. intervalo não chegue. Cirurgia plástica é o instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Cheguei! Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou, Paciência. mas só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Guardei. Tá aqui. Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto.
vai começar ali, já começou. Porque no intervalo aqui, nós temos alguns telespectadores aqui do estúdio que falam mais alto que os entrevistadores aqui. Não fala mal do meu marido. Hoje nós estamos com o meu marido, um amigo nosso, lá de Curitiba. Se o cunhado fosse bom, na verdade, esse é um não, cunhado. Esse é um meu cunhado. marido é o Eu não vou melhor continuar, né, Carlos? Mas, assim, Não, deixa eu explicar. esse é um cunhado bom, esse é um cunhado Meu irmão. marido é um cunhado maravilhoso, um genro maravilhoso. Minha mãe mora comigo há 20 anos. Pensa que genro maravilhoso. Aturar Ai, a não, sogra minha mãe 20 também é uma anos. sogra maravilhosa. Minha mãe é uma sogra maravilhosa. Bom, vamos deixar o Carlos falar, né? Porque a gente já cortou ele bastante no Eu vou primeiro. acreditar em tudo que vocês estão dizendo. Como a família é pequena, Carlos, a gente já se policia para não falar um mal do outro, entendeu? Porque se a família é de gringo, geralmente a tendência é tu falar mal dos outros e não falar mal da família. Claro, a gente se defende, né? A gente se defende. Claro. Entre nós, a gente quebra o pau, mas a gente não fala mal da gente para fora. Tá certo. E somos só dois irmãos. Seleção, exato. Né? São dois irmãos só, né? Então, sim. das outras doenças que tu viu no consultório? Eu acho que nós poderíamos falar um pouco sobre dermatomiosite, que é pouco conhecida e que tem uma atualização muito importante a se fazer, que é em relação, e nós podíamos começar com isso, que é em relação a um par-efeito de um grupo de medicamentos que praticamente todos os telespectadores conhecem atualmente, que são as vastatinas, ou as estatinas. Esse é um grupo de medicamentos utilizados largamente em relação ao colesterol, triglicerídeos elevados, mas também com um segundo efeito muito importante e que foi descoberto logo que se viu essa ação antidislipidemia, que é um efeito imunológico na parede das artérias, ou seja, diminui a possibilidade de a pessoa ter complicações ateroscleróticas. No caso, infartos, anginas, derrames, etc. E esse tipo de ação é muito usada hoje pelos cardiologistas, corretamente, só que, infelizmente, esse é um grupo de remédios que em até 15% a 20% dos casos geram reumatismo. E esse reumatismo é um quadro muscular. É um quadro de mialgias, ou dor muscular, é um quadro de cãibras e é um quadro de fraqueza. O mais comum é isto acontecer como um efeito tóxico da fibra, sobre a fibra muscular do remédio. O remédio vai até onde está o músculo e teria um efeito, um par-efeito sobre essa fibra, fazendo com que ela se degenerasse. Muitas vezes, mas nem sempre, existe um aumento de uma enzima no sangue. Essa enzima se chama CPK, ou creatina fosfoquinase. Outras enzimas que existem, como a LDH, como a aldolase, às vezes pode se elevar, mas a CPK é mais sensível e ela pode se elevar precocemente nesse tipo de situação. A maioria dos cardiologistas, eu noto, solicita a CPK já, antevendo que isso possa acontecer. Elevações pequenas da CPK, com pouca sintomatologia, não é problema, se mantém a medicação. Porém, eu vejo muitos pacientes assim com medo de cessar isso e tendo vida miserável. Ou seja, dores musculares importantes, contínuas, noite e dia, impedindo o sono, inclusive. Cãibras muito importantes, cãibras nas mãos, cãibras nos pés, cãibras em panturrilhas, que não tinham antes. E que muito claramente estão associadas ao remédio. Como é que se faz esse diagnóstico? Ou a CPK está elevada ou se retira o remédio quando isso é possível. Você conversa com o cardiologista, que é em geral quem prescreve, e se troca o tipo de fármaco que está usando o paciente ou se ele pode parar, melhor ainda, se observa durante um certo período de tempo. Infelizmente também pode acontecer disso levar mais do que 2 semanas até alguns meses para melhorar esse efeito tóxico. E, por último, nesse tipo de situação, mais recentemente descrito, existe um grupo de pacientes que evolui para doença imunológica muito grave da musculatura. Com as estatinas? Com as estatinas. E esse grupo forma um anticorpo específico. Esse anticorpo tem como alvo a enzima que modula justamente a formação de colesterol e é onde as estatinas agem. Quer dizer, não é por acaso que existe um auto-anticorpo, um anticorpo contra si próprio, contra essa enzima onde este fármaco está atuando também. E esse anticorpo, então, gera uma lesão muito importante da musculatura, fraqueza avassaladora, e a pessoa vai para a cadeira de rodas, se não bem tratada e isso não é reconhecido, de tal forma que essas pessoas, na verdade, fazem uma CPK, esse exame de laboratório, com altíssimos níveis.
Por exemplo, se esse exame o normal é 150, eles vão a 7 mil, 8 mil, 10 mil de CPK, o que significa morte muscular, na verdade. E o ideal já no CPK é que seja bem mais baixo do que isso, né? Porque com a idade, a tendência é a gente perder massa muscular, que se chama sarcopenia. Correto. Eu vejo muito seguido isso, viu? Porque eu tenho filhos que fizeram medicina e uma das coisas que diz que o paciente já saía do centro de saúde, né? Das unidades sanitárias, já com prescrição, e todo mundo indiscriminadamente, são as estatinas. E a gente sabe que a própria bula diz, né? Dor articular, perda de massa muscular, cansaço e depressão. Isso. Né? Porque tira ácido alfa-lipoico e coenzima Q10, quer dizer, além de tudo, ainda prejudica a massa cardíaca, inclusive. Né? E é dado como se fosse uma medicação para auxiliar. A coenzima Q10 se tentou, que faz parte desse ciclo metabólico, né, se tentou usar como antídoto nessas circunstâncias, mas as respostas parecem um pouco São pequenas. A gente usa, talvez as nossas doses não estejam corretas, isso ainda está para ser testado. E as doses talvez sejam muito pequenas nesse momento. Tem que ser uma dose no mínimo o dobro ou triplo do que está se utilizando. Mas existem nessas formas mais graves tratamento, obviamente. Né? Nós temos tratamentos imunossupressores que controlam perfeitamente isso. Uma última situação que realmente o telespectador tem que se antenar, porque ela acontece, é rara, está na bula também, é a chamada rabdomiólise. Rabdo é a musculatura estriada, é a musculatura dos nossos músculos que nos movimentam. Vai acabando com a musculatura. Né? E essa rabdomiólise é morte realmente maciça, de tal forma que vai tanta proteína para os rins colocar para fora que os rins param de funcionar. Então forma uma insuficiência renal aguda e o paciente evolui rapidamente para óbito. Isso é raro, obviamente, mas tem que ser reconhecido, acontece. Tem tanta gente usando esse grupo de remédios, são dos mais prescritos hoje no mundo inteiro, que a gente tem que ficar antenado a isso. Eu me lembro de uma paciente minha, tinha perdido o pai não fazia muito tempo, o pai tinha ido 3 vezes num grande hospital em Porto Alegre se queixando de câimbras, fraqueza, se sentindo mal, e o pessoal fez exames, eletrocardiograma, raio-x e tal, mas ninguém fez uma CPK. E ele estava usando as estatinas. Bom, na 3ª vez ele foi para o hospital e faleceu em 2 dias. Ele fez uma rabdomiólise, não foi reconhecido. Quando reconhecido a tempo, para-se o remédio, aquilo vai cicatrizando e as coisas melhoram. Quer dizer, é um tipo de complicação que está na bula, o paciente lê rabdomiólise, não entende o que é, não sabe os sintomas, e é algo que tem que se perguntar sempre para o médico. Estou com muita fraqueza, o que está acontecendo? Até onde vale a pena tomar estatina? Né? Exatamente, aí tem que verificar tem que ver até onde vale a pena. Né? Até porque a gente sabe que paciente mais idoso com colesterol baixo tem maior possibilidade de morte. Pacientes com doenças graves, tipo HIV, né? Com colesterol baixo também tem mais problemas de contaminação e infecção. Né? Então, muitas vezes, algumas coisas que são dadas para todo mundo como se fosse a cura, não é a cura. Não sei se chegou a ver alguma coisa a respeito do hexaniacinato de inositol, que é B3. A gente começa a dar uma dose, que a vitamina B3 é suplemento. Né? Que as mulheres reclamam um pouquinho, que faz um pouquinho de rasgo cutâneo e tal, então elas têm aquela sensação do calorão da menopausa e tal. Mas é uma das coisas que é natural e pode ajudar a baixar o colesterol da mesma forma que é uma doença alimentar, né? Então, é como glicose, como hipertensão. Se regular a alimentação, tu tem grande chance de regular o restante. Não, e se for realmente indispensável utilizar as estatinas, a recomendação do Colégio Americano de Cardiologia, até onde eu conheço, embora eu não seja da área, a gente acaba lendo essa literatura, é trocar por outro tipo de vastatina. Existem 6, 7, 8 no mercado e certamente estão lançando mais toda hora. Alguns tipos, inclusive, com algumas evidências de gerar menos para efeito para o lado muscular. E se nenhuma dessas der certo, pode-se fazer o seguinte, voltar no tempo e utilizar medicamentos que se usava para o colesterol antes de haver estatinas. As estatinas não existiram sempre. O que existia antes? Clofebrato, nicotinamida e outros. Então, esses ainda continuam no mercado. A nicotinamida é justamente o derivado da vitamina. Né? Isso, exato. E funciona muito bem, exatamente. Então, embora às vezes eles também possam dar alguma coisa na musculatura, principalmente os fibratos. Mas é uma tentativa que se faz no sentido de manter
o efeito terapêutico, né? Utilizando os remédios mais antigos, que não deixam de ser bons em muitos pacientes. Mas eu acho que isso é um alerta, inclusive, para os profissionais de saúde. Né? Porque muitas vezes a gente não prescreve nada para paciente. É o que eu sempre digo para os pacientes, às vezes eles se queixam da classe, né? Eu digo, olha, eu duvido que algum médico tenha feito medicina para prejudicar alguém. E muito menos que faça ou que trate com determinado tipo de procedimento ou de medicação visando lesar ou machucar alguém. A gente quer acertar, né? A gente está conversando no intervalo ali das especialidades, né? E eu estava falando que justamente eu fiz cirurgia geral, depois fiz plástica. E cirurgião é megalomaníaco. O cirurgião acha que ele é o Deus, né? Por quê? Porque na grande maioria das vezes o paciente chega morrendo, é o paciente que chega, por exemplo, chega com uma obstrução, ele vai fazer uma traqueostomia e ele salva a vida do paciente, né? Chega com um abdômen agudo, ele vai fazer a cirurgia, uma semana depois o paciente está na rua. A gente só se dá conta que não é Deus, pessoal, quando o que a gente imagina que era barbada de resolver, infelizmente complica, né? Então, eu acho que isso que o Dr. Carlos falou é um alerta, inclusive, para nós da medicina, né? Tomar cuidado, porque acho que pouca gente sabe desses parefeitos a esse nível da medicação, que é tão... A gente não está falando mal de laboratório, nem de medicação nenhuma. Quando precisa usar, precisa usar. É só a né? realidade. Mas eu acho que a pessoa tem que saber, e o profissional tem que saber que isso existe. Que a gente, infelizmente... Olha, a quantidade de gente que recebe esse tipo de medicação porque é distribuído nos postos de saúde é um absurdo, né? Por último, eu gostaria de chamar a atenção de algo que a maioria dos colegas realmente não tem conhecimento. E eu fui aprendendo ao longo do tempo e não está bem claro nem na bula desse tipo de remédio, as estatinas, que é o surgimento das chamadas parestesias periféricas, ou seja, a pessoa tem formigueiro, tem dormência, tem sensações esquisitas no dedão do pé, no pé, nas mãos, e isso nem sempre é um comprometimento tipo síndrome do túnel do carpo, por exemplo, que o pessoal sabe que é uma compressão do nervo mediano. Não, isso é um efeito tóxico também das estatinas sobre os nervos periféricos. Em vez de se fazer no músculo, se faz nos nervos. E muitas vezes eles vão, inclusive em colegas da especialidade, neurologistas, por exemplo, que pede eletromiografia, aquele exame que se faz com agulhinhas e que mede a eletricidade dos nervos, e o exame é normal. Mas o exame é normal porque as fibras neurológicas que são pegas pelas estatinas são as fibras mais fininhas, são chamadas fibras C. E essas fibras fininhas, o eletromiógrafo, esse aparelho, não tem capacidade de enxergar. Então, nós temos uma situação sui generis, o paciente se queixando de o pé enformigado, o pé que eu não sinto, um pé dormente completamente, o médico sem saber exatamente o que é, o paciente pensa que é circulação e insiste que tem que ser uma varize interna, que tem que ser algum problema de circulação e ninguém está me resolvendo o problema. E, na verdade, é um efeito tóxico sobre a fibra neurológica a partir da medicação. Doutor Carlos, se a gente pudesse deixar algumas dicas para as mulheres, para evitar, se a gente pudesse evitar, fazer coisas para evitar problemas reumatológicos, dicas? Olha, eu acho que o mais importante é realmente o que se faz como comentário em praticamente todas as áreas da medicina hoje, que é a vida saudável. A vida saudável hoje é uma alimentação equilibrada e muito exercício. Do ponto de vista esquelético ou músculo-esquelético, nós fomos feitos para o movimento. Nós estamos sentados aqui, uma hora, porque nós temos um compromisso. Estamos batendo um papo. Nós deveríamos estar caminhando, fazendo essa entrevista. Vocês veem na televisão hoje em dia, né? Está na moda, né? O pessoal faz de pé. O pessoal caminhando e fazendo a entrevista. Então, esse tipo de situação, na verdade, levada a extremos, faz com que os escritórios hoje nos Estados Unidos, sempre que possível, tenham as escrivaninhas mais altas. Não sei se vocês sabem disso. Hoje as escrivaninhas não vêm mais na altura de 90 centímetros com poltronas. Hoje as escrivaninhas são para se trabalhar em pé. O computador está aqui, a impressora não está do lado, a impressora está lá do outro lado da sala, para fazer a pessoa se mover, se mexer. E esse movimento, por mínimo que seja, já está provado que prolonga a vida, caminhadas, por exemplo,
E o exercício físico faz a profilaxia, a prevenção de crises de lombalgia, de contraturas musculares, de problemas de ombro. Ou seja, toda vez que se tem um desuso da musculatura, nós vamos ter um sofrimento quando essa musculatura for solicitada a trabalhar. Porque ela não está acostumada com aquilo. Tu vais esse fim de semana trabalhar na tua garagem, resolveste fazer uma limpeza e, tem que pintar. Tu pintas e fica lá uma tarde de sábado inteiro. Maravilha, não acontece nada. Domingo de manhã tu acorda, não consegue mexer o ombro. Não, tens musculatura, mas não estás acostumado a fazer aquele tipo de trabalho. E isso se coloca em todas as circunstâncias, o caixa do banco, ou uma corrida de alguém que não está acostumado e começa a ter dor no joelho por tendinites, né? O joelho de atleta, etc. Então, é muito importante a pessoa se manter ativa. Seja caminhando, eu brinco com meus pacientes que carteiro, por exemplo, não tem osteoporose. Na verdade não é bem assim, mas é que carteiro caminha bastante, né? Os que caminham, ou pelo menos andam de bicicleta. E são pessoas sempre bonachonas, sempre de bem com a vida, estão trazendo notícias, né? E como tu falou, né? Depois de um certo tempo libera endorfina, né? Também, é aeróbico, exato, né? Isso, exato. Eu não conheço carteiro ranzinza, e eu pergunto para meus pacientes, eles também não conhecem. Então, eu acho que nós temos que aprender com esse tipo de observação do dia a dia. Né? E eles estão se movimentando. E eu não me lembro de ter atendido em mais de 30 anos, estou pensando isso agora, de consultório, carteiros. Porque os carteiros, eles fazem força, eles levam, mas eles vão de forma simétrica levando aquele peso e eles caminham muito, eles se movimentam. O organismo está permanentemente preparado para aquele tipo de tarefa. Eu vou só dar botar um salzinho com pimenta aí. Uma dica para você, tá? Isso é estatística de trabalho, você pode abrir e achar na internet. Quem caminha 30 minutos por dia aumenta ou incrementa em 5 anos a sua expectativa de vida. Quem tem vida sexual ativa um dia sim, um dia não, 10 anos. Tá bom? Bom. Tá bom, tá melhorando. Então, com essas dicas maravilhosas para vocês, a gente quer terminar o programa de hoje. Tá? Agradecer ao Dr. Carlos. Obrigado, Dr. Carlos, por estar sempre conosco. Obrigado pela sua disponibilidade de ter vindo a essa hora da noite. Não, que é isso. Nos Obrigado pelo convite. com a sua presença. Sempre um prazer renovado. E é um prazer tê-lo aqui. Que seja... Vamos muitas trazê-lo vezes, seguido, né? Muitas vezes, com certeza, porque é sempre uma aula. E a gente lhe aguarda semana que vem. Entre no nosso site www.programavivamais.com.br. Nós temos uma página no Facebook também. A gente espera vocês. Até lá.